Apocalipse 3:11. Fala para a pessoa, é hora de conservar o que você tem. Pergunta se ela sabe o que você tem. Pergunta ela, o que você tem para conservar? Amém? Apocalipse 3:11 diz assim: venho sem demora, conserve o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Venho sem demora. Nós temos ouvido isso direto, e você está cabeludo, não vai ficar careca, amém? De tanto ouvir falar, então vai continuar, porque Deus tem ministrado, e só não vê quem não quer, sobre a iminência da volta do Senhor Jesus Cristo. Aqui nessa carta à igreja de Filadélfia, que junto com o Esmirna, se não me falha a memória, são as duas igrejas que não há nenhuma exortação, nenhuma advertência, melhor dizendo, para essas igrejas. Outras haviam alguns desvios doutrinários, outras haviam perdido o primeiro amor, deixado esfriar, mas para essas duas igrejas, e no caso nós estamos citando aqui a de Filadélfia, não há nenhuma exortação, nenhuma advertência, são elogios e encorajamento para que a igreja permanecesse fiel. E aí ele diz, olha, eu virei muito em breve eu volto, em breve eu vou te buscar. Aí ele diz, conserva aquilo que você tem. Em outra versão diz, guarda o que você tem, preserva o que você tem. Esse preservar, guardar, conservar, é realmente de reter, de ter junto consigo, de você não abrir mão daquilo que você tem. É necessário. Então existem coisas que nós precisamos guardar, e ele ainda diz a razão por que nós precisamos guardar, por que conservar. Ele diz, ora, para que ninguém tire a sua coroa. Quando fala de coroa, é a coroa da vitória, o prêmio de chegar ao céu. Porque naquela época, os Jogos Olímpicos, quando começaram, um pouco antes, eles ganhavam uma coroa de louros, a premiação para os vitoriosos. Então Deus está dizendo aqui, olha, você precisa conservar aquilo que você tem, para que ninguém tire a sua coroa. Então, se eu não conservar o que eu tenho, alguém pode tirar aquele prêmio que está destinado a mim, que está destinado a você. Então nós temos que ter isso em mente. Tem coisas que nós precisamos conservar. E nessa reflexão, que eu não quero me estender muito hoje, nós precisamos entender algumas coisas que nós precisamos conservar em nós, para que ninguém tire essa coroa, para que ninguém tire esse prêmio. Primeiro lugar, você precisa conservar ou guardar o seu coração. Como diz lá em Provérbios 4:23, sobre tudo que deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes de vida. Queridos, nós vivemos numa sociedade, nós estamos inseridos numa sociedade em que o pânico está tomando conta das pessoas. O pânico está tomando conta. Nós estamos vendo, primeiro começou a pandemia, as pessoas têm que ter uma vacina, tem que ter alguma coisa, tem que ter uma esperança. Nossa esperança sempre foi e sempre será o Senhor Jesus Cristo, amém? E aí veio vários tipos de vacina. Não, uma dose não é necessário, aí surgiu mais variantes, e a mídia coloca pânico. O vírus é perigoso, é mortal sim, mas a quem a nossa vida pertence? Nós cantamos agora há pouco, que a nossa fé ela não está firmada em coisas. Se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus. Se a doença vier, Ele é Deus, se curar,
Ele é Deus, se não curar, Ele é Deus. E aí diz, tem que tomar mais uma dose, agora já diz que tem que tomar uma terceira, e já surgiu mais uma variante, e não sei o que. O pânico, o principal, o objetivo de tudo isso, da disseminação, de tanto informação, é colocar medo, pânico, para que as pessoas acreditem, eu tenho que me vacinar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. E agora você entendeu como o pânico é para generalizar? Se você olha os noticiários, seja televisivos ou internet, qualquer fonte que seja, mostrando a quantidade de capitais que não terão festa de Réveillon, outras cidades estão colocando lockdown novamente. O que isso causa? Você imagina que do seu lado começa, está muito perigoso. Aquilo é para transmitir um medo. E a Bíblia diz o que? De tudo que você precisa guardar, guarde o seu coração. O medo, ele faz baixar a imunidade do nosso corpo. Então, se eu viver medroso, apavorado, eu terei mais tendência a adoecer, não somente Covid ou qualquer outra enfermidade. Então nós temos que guardar o nosso coração. A Bíblia fala muito sério, guarda aquilo que você tem. Nossas emoções, elas precisam estar centradas em Deus, porque Ele é a nossa segurança. Porque a Bíblia fala tanto, descansa no Senhor e espera nele. Será que Deus não previa na sua onisciência que nos últimos dias as pessoas queriam colocar o pânico no meio da população? E por que Ele diz na sua palavra, para guardar o nosso coração, para descansar nele, para não se assustar, porque Ele quer que o nosso coração esteja firmado nele. Guarda o seu coração do medo, do pavor. A pandemia não vai acabar, eu sinto te falar, Jesus vai voltar antes. Amém, glória a Deus. A Maria entendeu o recado, Jesus volta antes. Os governantes do mundo não querem que acabe a pandemia. Então, Jesus volta. Agora, em guardar o coração, é guardar o coração também em relação a perdão. Tem muitas pessoas que têm dificuldade de perdoar. Alguns não perdoam a si mesmo e outros não perdoam aqueles que lhe ofenderam. Quando a Bíblia, ela é tão categórica, é tão clara acerca do perdão. Na oração do Pai Nosso que Jesus disse, Ele disse, perdoa nossas dívidas da mesma maneira que nós perdoamos. Se não perdoarmos, não somos perdoados. Então eu tenho que olhar assim, se eu não estou perdoando alguém que fez algo ruim para mim, eu não estou somente retendo o perdão dele, os meus pecados estão acumulando em cima de mim. Então o fardo vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. E o perdão, ele precisa ser completo. Eu gosto do texto ali de Lucas, se não me engano é 19 ou 17, se não me engano, quando Pedro pergunta quantas vezes deve perdoar, e Jesus fala até 70 vezes 7, e eles dizem assim, aumenta a nossa fé. Ele não estava pedindo para aumentar a fé, para eles realizarem milagres. Ele estava pedindo para aumentar a fé, para poder perdoar. Aí Jesus disse, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês dirão a esta moreira, arranca-te daqui, plante-se no mar. E nós vamos ver que tem coisas que são totalmente descabíveis. Lugar de amoreira, pé de amora, é na terra, não é fruto do mar, não é verdade? Mas Jesus diz, arranca e planta no mar. O que ele quer dizer isso aí? Quando você perdoa, você tem que tirar as raízes e jogar no mar,
como diz em Miqueias 7:2, que o Senhor lança nossos pecados no mar do esquecimento. Então tem que tirar com raiz e tudo, para não acontecer o que diz lá em Hebreus: tome cuidado para que nenhuma raiz de amargura brotando os perturbe. Então, por que Jesus disse que nós precisamos arrancar com raiz e tudo? Porque a raiz, ela se torna amarga, é amargura, e essa raiz de amargura vai perturbar, e vai adoecer, e vai trazer doenças psicossomáticas também, e você não será feliz, e ninguém ao seu redor será feliz, porque você será uma pessoa amargurada. E aí ele diz que nós devemos ter esse tipo de fé. Os discípulos disseram, e ele diz: a fé precisa ser pequena, o tamanho de um grão de mostarda. É disposição de perdoar. Você precisa ter disposição de perdoar. Você quer ver uma receita infalível para você perdoar alguém que te magoou? Você ora para ela, mas não é a oração da vingança. Senhor, pesa a mão, mostra que eu sou teu servo. Que tem uns que fazem isso. Isso é a oração da vingança. A oração precisa. Vou usar o Lucas Lopes aqui como exemplo. Ele não me fez nada, viu, gente? E nem vai fazer, em nome de Jesus, né? Mas supomos que o Lucas fez algo grave comigo, e eu sei que eu tenho que perdoar, e a dor está dentro do meu coração. Aí eu começo a orar todos os dias por ele, dizendo assim: Senhor, eu quero abençoar a vida do Lucas Lopes. Senhor, eu abençoo a vida do Lucas. Senhor, eu abençoo. Eu peço para que o Senhor esteja abençoando. Sabe o que isso acontece no mundo espiritual? Libera tudo que tranqueira do inferno que ele joga ali, para que o seu coração fique trancado, e o coração vai abrindo. A vontade era dizer o quê? Queima ele, Senhor. Mas nós abrimos nossos lábios para abençoar. Então isso significa que eu estou tirando as raízes ali todos os dias daquela moreira, daquela árvore ali, para que não fique nenhuma raiz de amargura. E aí depois, quando eu lembrar daquilo que ele fez, não vai doer no meu coração. Então nós precisamos guardar o nosso coração, tanto a questão do medo, como eu citei, como essa questão do perdão também, porque se nós não perdoarmos, não seremos perdoados. Reflita comigo, pense assim: eu estou com um coração rancoroso, não consigo liberar o perdão. Eu não tenho que sentir perdão, a gente não sente, a gente é ação, nós perdoamos. E aí Jesus volta. Jesus mente? Sim ou não? Não, não mente. E aí eu tive os meus pecados perdoados, já que eu não perdoei? Não, porque ele não mente. Eu subo ou eu fico? Eu fico. Isso não é perda de salvação, amados. Nós temos inúmeros textos que falam, como no caso da parábola das 10 virgens, que 5 eram imprudentes. Ele está falando de igreja. Ele está dizendo: olha, parte da igreja sobe, os que estão atentos. A parte da igreja que não sobe, que não está atenta, fica. Aí entra os rancorosos, entra aqueles que não estão vigiando em relação a pecado, e uma série de coisas. Vão passar o período da grande tribulação, em vez de subir e estar nas bodas do Cordeiro, passarão e pagarão com a própria vida, porque verão que não vão querer aceitar a marca, não vão querer passar a eternidade do inferno. Então, se eu não perdoar, eu não terei os meus pecados perdoados. Segundo lugar, o que mais nós precisamos guardar, que a Bíblia diz: guarda o que você tem. Guardar a palavra de Deus. O salmista disse: guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Devemos guardar esta palavra em nosso coração. Você acha que é impossível acabar com todas as Bíblias proibidas uma hora para outra? Não seria impossível. Claro que Deus não vai permitir aqui, mas tem lugares que as pessoas refletem em páginas da Bíblia.
E nós precisamos guardar essa palavra dentro do nosso coração para não pecar contra Deus. Eu vou dar um exemplo bem prático aqui do que é algo que você não precisa orar. Eu sempre falo esse exemplo aqui. Simplesmente você tem a revelação da palavra, isso é guardar a palavra. A Bíblia diz que não há sociedade entre crente e não crente, casamento entre crente e não crente. E aí, o jovem se apaixona por alguém que não é crente, ele é crente e se apaixona por outro. Vai orar pedindo direção de Deus? Para quê? O que a Bíblia diz? Que não há comunhão, eu não preciso. Então, a paixão veio, a paixão vai. Eu vou guardar a palavra de Deus, porque isso é laço para a minha vida. Da mesma forma, questão de sociedade, negócios mesmo. Eu não ia falar isso aqui, mas eu não tinha programado, mas vou falar agora. De um testemunho de uma pessoa, no primeiro ano da nossa igreja, há 21 anos quase. Chegou umas pessoas de fora, primeiro domingo que vieram na igreja, tinham chegado aquela semana, se apresentaram como irmãos em Cristo, e eu preguei bastante sobre esse texto de Coríntios, que não há sociedade entre crente e não crente. E eu preguei, amém, expliquei bem a palavra e tudo mais. 2 anos ou 3 anos depois, essas pessoas nos procuraram novamente. Alguns deles frequentaram a igreja, tudo, mas o pai de família, ele veio nos falar. Ele disse: olha, nós nos mudamos para cá para fazer uma sociedade com um parente nosso que não é crente, em um negócio aí, e eu não tinha assinado o contrato ainda, não tinha dado a minha parte, e nós viemos no culto e o Senhor pregou aquela palavra, e era Deus me alertando, mas eu não dei ouvidos. Minha família foi quase destruída, eu fui lesado nos negócios, era filho com droga, um monte de coisa. Ou seja, alguém que não guardou a palavra de Deus, entrou por caminhos tortuosos, e pela misericórdia, infinita graça de Deus, ele se voltou a tempo e se arrependeu dos pecados. Então nós devemos guardar a palavra de Deus para não pecar. Então tem inúmeras situações que eu não preciso nem orar, pedir discernimento. Se eu guardo essa palavra, se eu já sei a direção, a palavra é o juiz final. É ela que diz, ela é a nossa regra de conduta e prática. É a palavra de Deus. Então, guarda a palavra. Precisamos guardar. Provérbios ainda diz, Provérbios 7:2, obedeça aos meus mandamentos e você terá vida, guarde os meus ensinos como a menina dos olhos, como a pupila dos olhos. Pega um palitinho e cutuca a pupila dos olhos. Você tem coragem? Nós temos um reflexo tão grande que algo que salta na hora a gente fecha e já leva a mão. Então a Bíblia diz, guarda os mandamentos, guarda a palavra, como você guarda a pupila dos olhos, porque se furar ali, acabou a visão. Então guarda a palavra de Deus. Terceiro lugar, o que mais nós precisamos guardar? Guardar a fé. É interessante aqui, 2 textos que eu quero citar. O primeiro é esse que nós já vimos. Venho sem demora. E Jesus fala uma frase parecida em Lucas, capítulo 18, verso 8. Ele diz assim: quando o Filho do Homem vier, porventura achará fé na terra? Venho em breve. Quando o Filho do Homem vier, porventura encontrará fé na terra? Ele faz uma pergunta. Então a fé é algo que nós precisamos guardar também. O que é fé? É muito mais do que crer, é toda a nossa vida cristã, é a cristandade, é a nossa vida com Deus. Nós precisamos guardar. Gostamos de pregar aqui, citar muitas vezes, o fim das coisas é melhor do que o seu início.
Tem pessoas na Bíblia que começaram muito mal, mas terminaram bem. E tem pessoas que começaram muito bem e terminaram mal. Vou dar exemplo de 2 reis. Salomão começou muito bem a sua caminhada, mas a sua velhice, suas mulheres o perverteram porque ele desobedeceu a Deus e construíram altares de adoração a outros deuses, introduzindo a idolatria em Israel. Terminou mal a sua caminhada. Agora tem um que começou péssimo, Manassés, o pior de todos. O pior de todos eles. Você pregou, não foi, irmão? Dias atrás sobre Manassés. A Adriana. O pior de todos os reis. O pior de todos. Mas no final da vida dele, ele se converteu ao Senhor. Então não importa como você começou a caminhada, importa como você vai terminar. E a Bíblia diz que nós precisamos guardar a fé. O que o apóstolo Paulo falou na sua velhice: combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Agora a coroa da justiça me está reservada. E é o que o Senhor fala aqui para nós guardarmos, conservarmos aquilo que nós temos, para não perder a coroa que nos está reservada. Então nós temos que ser renovados dia após dia, numa fé inabalável. Por isso é bom alimentarmos a nossa fé com a palavra todos os dias, com cânticos como esse que nós louvamos agora há pouco, que eu já citei aqui. E a promessa de Deus é para aqueles que conservam o que tem. Quais são as promessas que Ele tem aqui para nossas vidas? Primeira promessa: guardar da provação que virá sobre o mundo, a grande tribulação. No versículo anterior, no verso 10 diz assim: visto que você guardou minha palavra. Veja o que Deus está dizendo, o que eu citei que nós temos que guardar? A palavra entre elas, né? Visto que você guardou a minha palavra de exortação, a perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está por vir sobre todo mundo, para pôr à prova todos os habitantes da terra. Veja só que Deus, Ele não está dizendo: eu vou te guardar na hora da provação. Ele está guardando, Ele está dizendo que vai guardar da hora. Qual que é a diferença? Guardar na chuva ou guardar da chuva? Guardar na chuva, eu vou pegar a chuva e não vou ficar doente. Mas guardar da chuva, eu não vou pegar chuva. Amém? Então Deus está dizendo aqui que quando nós guardamos a fé, quando nós guardamos a palavra, quando nós conservamos aquilo que nós temos, Ele nos guarda da grande tribulação que virá sobre toda a humanidade. E é isso que nós temos que fazer. Eu não quero ficar aqui na grande tribulação, tenho que vigiar todos os dias, e é uma promessa do Senhor. Aí Ele diz também aqui, que vai dar uma coroa da vitória, nos fazer colunas no templo de Deus. Aqui no versículo 12 diz isso: ao vencedor farei com que ele seja uma coluna no santuário do meu Deus. Se tirar essas colunas aqui, o que acontece com esse templo? Cai, não é verdade? Porque as colunas são a sustentação. Quem viu construindo o galpão aqui, viu que primeiro foram as colunas. Então a Bíblia diz que Deus nos fará colunas no santuário dele. Eu não sei o sentido 100% completo desse significado, mas é algo muito bom. É ou não é? Se Ele vai nos fazer colunas do santuário, e é um santuário não feito por mãos humanas, é um santuário feito pelo Todo-Poderoso, é a Igreja Universal que vai permanecer para toda a eternidade, é a coluna que não será abalada jamais, e permaneceremos para sempre na presença do nosso Deus, aleluia. Fala para a pessoa: conserva o que você tem. Agora pergunta: o que você tem?
Agora responde: coração, a fé e a palavra eu vou conservar para a vinda do Deus Todo-Poderoso. Amém?